No episódio de hoje, vamos embarcar em uma viagem ao passado profundo, um tempo em que criaturas colossais dominavam a Terra e os oceanos fervilhavam de predadores inimagináveis. Mas o que poucos sabem é que, por décadas, muitos desses animais foram interpretados de forma errada. Fóssil por fóssil, desenho por desenho, os cientistas do passado criaram verdadeiros mitos e só recentemente descobrimos o quanto estávamos enganados. Imagine o primeiro esqueleto de um dinossauro sendo encontrado no século XIX. Ossos gigantescos, formas distorcidas e nenhuma referência moderna para comparar. Era como tentar montar um quebra-cabeça sem saber qual imagem deveria surgir. Assim nasceram alguns dos maiores equívocos da paleontologia. Criaturas montadas ao contrário, espécies inventadas e hábitos completamente distorcidos pela imaginação humana. Durante muito tempo, acreditou-se que os iguanodontes andavam de 4 patas como elefantes, até que novas evidências mostraram que eles podiam correr eretos, equilibrando o corpo como cangurus. O mesmo aconteceu com o pavoroso pterodáctilo, antes descrito como um réptil grotesco, coberto de escamas e sem qualquer chance de voo elegante. Hoje sabemos que ele tinha uma membrana refinada e até mesmo penugens, lembrando mais um morcego aerodinâmico do que um monstro de pesadelo. E não parou por aí. O megalossauro, o primeiro dinossauro oficialmente descrito, foi reconstruído como uma espécie de lagarto gigante rastejante. O rei dos dinossauros, da época, mal conseguia levantar a cabeça do chão, uma imagem que hoje parece quase cômica, diante da imponência dos predadores bípedes que conhecemos. Esses erros, embora marcantes, foram o primeiro passo para a ciência que temos hoje. Cada falha, cada hipótese incorreta, pavimentou o caminho para descobertas mais precisas. O estudo dos fósseis é uma história de tentativa e erro, uma jornada humana em busca de compreender os fantasmas do tempo. Prepare-se, porque nas próximas partes vamos revelar 9 animais pré-históricos que foram completamente mal interpretados, criaturas que a ciência julgou de um jeito, mas que o tempo e novas descobertas mostraram de outro. O passado vai se reescrever diante dos seus olhos. Em 1822, nas pedreiras de Sussex, na Inglaterra, um fazendeiro encontrou dentes fossilizados que lembravam os de um iguana moderno, só que muito maiores. Assim nascia o iguanodon, um dos primeiros dinossauros já descobertos pela ciência. Mas no início, ninguém fazia ideia de como aquele gigante realmente era. Quando o naturalista Gideon Mantell o descreveu, os fósseis fragmentados pareciam formar um animal quadrúpede, pesado, com um estranho chifre no nariz. Durante décadas, o mundo acreditou nessa imagem. Um réptil lento, de pele escamosa, que se arrastava pelas planícies do Cretáceo. A confusão vinha de um único osso, um espinho pontudo que, mais tarde, os cientistas perceberiam ser o polegar do animal, não um chifre. Essa garra era usada para defesa e talvez até para abrir frutos ou raízes. No século XX, novas escavações na Bélgica revelaram esqueletos completos e mudaram tudo. O iguanodon não andava curvado como um lagarto, mas ereto, apoiando-se em suas patas traseiras quando corria. Era ágil, social e capaz de se mover em bandos organizados. Com cerca de 10 metros de comprimento, ele se tornou símbolo da revolução científica que corrigiu os erros do passado. O chifre no nariz virou lição, uma lembrança de que, na paleontologia, a verdade está sempre enterrada um pouco mais fundo do que pensamos. No final do século XIX, a América vivia a chamada Guerra dos Ossos, uma corrida frenética entre paleontólogos rivais em busca da fama e do direito de nomear novas criaturas pré-históricas. Foi nesse turbilhão de egos e escavações apressadas que nasceu o Brontosaurus, o lendário lagarto trovão. Em 1879, Othniel Charles Marsh encontrou um impressionante esqueleto de saurópode e, ansioso para vencer seu concorrente, anunciou ao mundo uma nova espécie. O problema? O esqueleto estava incompleto.
E na tentativa de torná-lo apresentável, Marsh usou uma cabeça de outro dinossauro, o Camarasaurus. Assim, o Brontosaurus surgiu com um rosto que nunca foi seu. Por décadas, ele reinou nas ilustrações, nos museus e até nos corações das crianças. Era o símbolo do poder pré-histórico, um colosso de pescoço longo, arrastando a cauda pelos pântanos do Jurássico. Até que em 1903 veio a revelação. Aquele esqueleto não pertencia a uma nova espécie, mas a uma já conhecida, o Apatosaurus. O nome Brontosaurus foi considerado inválido e o lagarto trovão desapareceu das listas científicas, restando apenas no imaginário popular. Mas o destino gosta de ironias. Em 2015, uma nova análise detalhada dos fósseis mostrou diferenças sutis entre o Apatosaurus e o velho Brontosaurus. Proporções do pescoço, formato das vértebras, estrutura da cauda. Resultado: o Brontosaurus voltou a existir cientificamente reabilitado depois de mais de um século de extinção. Hoje, ele simboliza a humildade da ciência. Um lembrete de que até os gigantes podem renascer quando olhamos o passado com olhos novos. Mas me diga, depois de conhecer tantos gigantes esquecidos e os equívocos que mudaram a história da ciência, qual deles mais te surpreendeu? O pacífico brontossauro que nunca existiu como pensávamos? O Spinosaurus, que descobrimos ser mais aquático do que terrestre? Ou talvez o Mosasauro, o verdadeiro rei dos mares? Deixe aqui nos comentários qual dessas criaturas você gostaria de ver em um próximo episódio. Sua opinião ajuda a manter viva essa viagem pelo passado da Terra. E se você chegou até aqui, não esqueça, deixe o like. Isso mostra ao algoritmo que você apoia a ciência e a paleontologia. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos dessa jornada através do tempo, onde a cada episódio revelamos novas verdades e desfazemos velhos mitos da pré-história. Porque o conhecimento pode estar enterrado há milhões de anos, mas é você, espectador, quem ajuda a desenterrá-lo. Depois de tantos enganos do passado, um novo titã emergiria para desafiar tudo o que pensávamos saber sobre os dinossauros carnívoros. Se o Brontosaurus confundiu os cientistas por causa de ossos trocados, o próximo caso mostra como até o maior predador do planeta pode ser mal interpretado e reescrito mais de uma vez. O Spinosaurus aegyptiacus foi descoberto em 1912, nas areias do Egito, por Ernst Stromer. Logo se percebeu que era algo fora do comum, um predador colossal, maior até que o Tiranossauro Rex, com um conjunto de espinhos nas costas, formando uma impressionante vela óssea. No entanto, o destino não foi gentil com ele. Durante a Segunda Guerra Mundial, os fósseis originais foram destruídos em um bombardeio em Munique, e o Spinosaurus desapareceu quase tão misteriosamente quanto surgira. Por décadas, os cientistas tentaram reconstruí-lo a partir de descrições e poucos fragmentos. Acreditava-se que era um caçador terrestre, semelhante a um T-Rex alongado, com a vela servindo apenas para regular temperatura. Essa imagem durou até o início dos anos 2000, quando novas descobertas no norte da África mudaram tudo. Ossos de patas curtas, dentes adaptados para capturar peixes e um crânio alongado como o de um crocodilo revelaram um predador semiaquático, o primeiro grande dinossauro conhecido que vivia entre a terra e a água. A ciência, mais uma vez, precisou admitir. O caçador do deserto era, na verdade, um senhor dos rios. E assim, o Spinosaurus deixou de ser apenas um rival do T-Rex para se tornar uma criatura única, um lembrete de que, sob a poeira do tempo, até os monstros têm histórias que a ciência ainda está aprendendo a ouvir. Depois de desvendarmos o mistério do Spinosaurus, viajamos ainda mais longe não pelo chão, mas pelos céus do passado. Muito antes das aves dominarem o ar, existiram os primeiros senhores do voo, os pterossauros, e entre eles, nenhum nome é tão icônico
quanto o Pterodactylus, o dedo alado. Mas o que poucos sabem é que, por muito tempo, ele foi uma das criaturas mais mal interpretadas da paleontologia. Descoberto em 1784, nas pedreiras calcárias da Baviera, o Pterodactylus foi o primeiro vertebrado voador conhecido pela ciência. E isso, em pleno século XVIII, era algo inimaginável. Os estudiosos da época não conseguiam conceber que um réptil pudesse voar. Muitos acreditaram que se tratava de um anfíbio marinho, ou até de uma estranha espécie de morcego com escamas. Alguns chegaram a sugerir que era uma criatura demoníaca, remanescente dos tempos bíblicos. Durante mais de um século, as representações mostravam o Pterodactylus como um monstro grotesco, de asas rígidas e pele nua, incapaz de voar com elegância. Mas o avanço da paleontologia e o estudo minucioso de fósseis revelaram uma história diferente. Ele tinha um corpo leve, asas flexíveis cobertas por uma membrana sofisticada e, para surpresa geral, penugens finas que lembravam plumas primitivas. Não era um dragão desajeitado, mas um animal ágil e inteligente, capaz de planar longas distâncias sobre mares tropicais. Hoje sabemos que o Pterodactylus não era um dinossauro, mas seu primo distante, um pioneiro dos céus, que abriu caminho para o surgimento das aves. Sua imagem deformada ao longo da história simboliza como a imaginação humana pode distorcer o passado, até que a ciência, pouco a pouco, devolve-lhe as verdadeiras asas. Deixando os céus jurássicos, retornamos ao solo da velha Inglaterra, onde nasceu a própria palavra dinossauro. E com ela, também nasceu um erro que moldaria toda a imaginação sobre esses gigantes. O protagonista dessa história é o Megalosaurus, o grande lagarto, o primeiro dinossauro a ser oficialmente descrito pela ciência. Em 1824, o reverendo e geólogo William Buckland apresentou ao mundo um conjunto de ossos encontrados em Oxfordshire. Mandíbulas enormes, dentes afiados e fragmentos de patas, tudo indicava um predador colossal. Mas havia um problema. Faltava o resto do corpo. E sem referência alguma, Buckland imaginou o Megalosaurus como um lagarto terrestre gigantesco que se arrastava lentamente pelo chão, com as pernas projetadas para os lados, como um crocodilo deformado. Por décadas, essa imagem dominou os livros e as mentes. O Megalosaurus foi retratado como um monstro pesado, de cabeça baixa, vivendo em pântanos, um símbolo do caos pré-histórico. No entanto, com o avanço das descobertas e a reconstrução de esqueletos mais completos de outros terópodes, a verdade emergiu. O Megalosaurus era um predador bípede, de postura ereta e musculatura poderosa, ancestral de carnívoros como o Allosaurus. As novas análises mostraram um caçador ágil, com cerca de 9 metros de comprimento, capaz de perseguir presas com rapidez e precisão. Longe do lagarto rastejante do século XIX, ele se tornou o primeiro verdadeiro dinossauro, conhecido o marco inicial de uma revolução científica que mudaria nossa compreensão da vida antiga para sempre. O Megalosaurus nos lembra que cada erro pode ser o prelúdio de uma descoberta, que o desconhecido, por mais distorcido que pareça, sempre guarda a semente da verdade à espera de quem tenha coragem de escavar mais fundo. Depois do Megalosaurus abrir as portas da era dos dinossauros, viajamos agora para as vastas planícies da Mongólia, onde um enigma manteve os cientistas perplexos por quase meio século. Em 1965, uma equipe polonesa encontrou 2 enormes braços fossilizados, cada um com quase 2 metros de comprimento. Nada mais. Nenhum crânio, nenhuma vértebra, nenhum indício do corpo ao qual pertenciam. Assim começou a lenda do Deinocheirus mirificus, o terrível com mãos estranhas. Com tão poucas peças, a imaginação preencheu o vazio. Alguns paleontólogos acreditaram que era um predador colossal, talvez maior e mais feroz que o Tiranossauro Rex. Outros o descreveram como um caçador de proporções míticas, com garras capazes de rasgar presas inteiras.
Durante décadas, o Deinocheirus foi retratado como um monstro lendário, um assassino misterioso que vagava pelo Cretáceo. Mas a verdade, quando finalmente emergiu, foi ainda mais surpreendente. Em 2014, novas escavações revelaram um esqueleto quase completo e o mito caiu por terra. O terrível monstro era, na realidade, um ornitomimossauro gigante, parente distante dos avestruzes modernos. Tinha um bico sem dentes, um corpo maciço e uma longa corcova óssea nas costas. Suas enormes garras não eram armas, mas ferramentas para cavar e arrancar plantas aquáticas. O Deinocheirus não era um caçador, mas um gigante pacífico que caminhava lentamente pelos deltas e rios da Ásia, alimentando-se de vegetação e pequenos animais aquáticos. Assim, de um par de braços solitários, nasceu um dos maiores equívocos da paleontologia e também uma das maiores reviravoltas científicas da história. O Deinocheirus nos ensina que, às vezes, os fósseis contam apenas metade da história, e o resto cabe à paciência da ciência descobrir. Do deserto do Gobi surge mais uma sombra do passado, uma criatura que, por décadas, foi sinônimo de terror e mistério. O ano era 1948, e uma expedição soviética desenterrou ossos enormes e 3 garras de meio metro de comprimento cada. Os cientistas batizaram o achado de Therizinosaurus cheloniformes, o lagarto foice, mas, com apenas braços e garras disponíveis, qualquer tentativa de reconstrução era puro exercício de imaginação. E a imaginação voou longe. Muitos acreditaram que o Therizinosaurus era um predador colossal, um carnívoro letal que usava aquelas lâminas naturais para dilacerar suas presas. As ilustrações da época o mostravam como uma versão ainda mais aterradora do Tiranossauro Rex alto, magro e armado com foices de osso prontas para o ataque. Por quase 40 anos, essa foi a imagem do assassino do Gobi, um símbolo do terror mesozoico. Mas a verdade estava escondida sob a poeira do tempo. Com o avanço das descobertas nos anos 1990 e 2000, novas escavações revelaram esqueletos mais completos e uma surpresa inesperada. O Therizinosaurus não era um predador, mas um herbívoro. Sim, aquelas garras gigantescas não eram armas de caça, mas ferramentas delicadas, usadas para puxar ramos, folhas e talvez frutos. Seu corpo era coberto por penas. O pescoço longo e o bico curvado lembravam um híbrido improvável entre um dinossauro e um avestruz. As poderosas garras serviam mais para defesa e alimentação do que para o ataque. De um monstro sanguinário a um pacífico comedor de plantas, o Therizinosaurus tornou-se um dos maiores exemplos de como a aparência pode enganar e de como a ciência está sempre disposta a reescrever seus próprios mitos. Depois dos gigantes pacíficos e das feras mal interpretadas, chegamos agora a um dos nomes mais famosos e mais distorcidos da história dos dinossauros. O Velociraptor mongoliensis é, sem dúvida, um ícone da cultura pop, eternizado em filmes e livros como um assassino inteligente, veloz e quase do tamanho de um homem. Mas a verdade científica é bem diferente e talvez ainda mais fascinante. Os primeiros fósseis de Velociraptor foram encontrados na Mongólia em 1923. Um crânio alongado, garras curvas e ossos leves revelavam um predador ágil, sim, mas com apenas meio metro de altura e pouco mais de 2 metros de comprimento, muito menor do que o monstro mostrado em Jurassic Park. Hollywood, buscando o impacto visual, misturou características de outros dinossauros maiores, como o Deinonychus, e criou uma versão híbrida, mais assustadora, mas bem menos real. Outro detalhe crucial: o verdadeiro Velociraptor tinha penas. Isso mesmo, o lagarto veloz era, na verdade, mais parecido com um pássaro moderno do que com um réptil escamoso.
As evidências de penas fossilizadas e marcas nos ossos dos braços mostram que ele exibia um manto de plumas, talvez coloridas, usadas tanto para isolamento térmico quanto para exibição. Apesar de pequeno, era um caçador eficiente. Usava a garra em forma de foice no segundo dedo do pé para agarrar presas e provavelmente caçava em grupos coordenados. Inteligente, estratégico e rápido, o verdadeiro Velociraptor não precisava de tamanho para ser temido, bastava sua mente e sua precisão letal. Assim, o mito hollywoodiano deu lugar à criatura real, uma fusão de graça e ferocidade, que nos lembra como a ciência e a imaginação humana caminham lado a lado, uma revoada entre o que sonhamos e o que realmente existiu. Enquanto os dinossauros reinavam em terra firme, um verdadeiro titã governava os oceanos do Cretáceo tardio. Seu nome: Mosasaurus hoffmanni, o predador supremo dos mares primitivos. Imagine um corpo alongado como o de um crocodilo, medindo mais de 17 metros, impulsionado por uma poderosa cauda em forma de meia-lua. Esse monstro era o terror das profundezas, caçando com velocidade, precisão e inteligência. Porém, nem sempre a ciência o viu dessa forma. Quando seus fósseis foram descobertos no século XVIII, perto de Maastricht, na Holanda, os estudiosos ficaram confusos. Alguns acreditaram que se tratava de uma espécie de crocodilo gigante, outros que era uma baleia ancestral. Somente com o avanço da paleontologia, no século XIX, compreendeu-se que o mosasauro era algo inteiramente diferente. Um lagarto marinho colossal, parente distante das serpentes e dos varanídeos. Por muito tempo, ele foi retratado como uma criatura desajeitada, com membros alongados como remos e cauda reta, flutuando lentamente sob a superfície. Mas novas descobertas mudaram esse retrato. Suas vértebras revelaram uma poderosa musculatura caudal, indicando que ele nadava como um tubarão em movimentos ondulantes e graciosos. Seus olhos, grandes e voltados para a frente, sugerem visão apurada perfeita para emboscadas em águas turvas. O mosasauro era um predador de elite, alimentando-se de tartarugas, peixes e até outros répteis marinhos. Reinou até o último suspiro do Cretáceo, desaparecendo junto com os dinossauros. Hoje seus fósseis lembram que, enquanto monstros caminhavam sobre a Terra, o verdadeiro rei rugia sob as ondas, um fantasma das profundezas que ainda ecoa nas rochas do tempo.